Existe uma história. Por trás de cada resultado, o trabalho de uma equipe vitoriosa. Nos preparamos, evoluímos, acreditamos. Gigantes pela própria natureza. Juntos, fazemos a história do agro. E o próximo capítulo começa agora. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde maravilhosa, no término da nossa Mega Leite, com tremendos sucessos aqui na pista. Os grandes campeonatos saíram todos hoje. Parabéns à Associação Brasileira dos Criadores de Gado Girolando, na presidência do nosso amigo doutor Alexandre Lacerda e toda a sua equipe por toda essa bela Mega Leite que nós tivemos aqui em Belo Horizonte. E hoje, um dia muito especial. Um dia especial para a raça de leiteiro, um dia especial para a São José do Cancã. Hoje comemoramos 20 anos do reinício de uma retomada daquele que é uma das maiores, das grandes referências na pecuária brasileira, o saudoso senhor José Coelho Vitor. Aquele que, como bem sempre tem a fala do Maurício na abertura dos nossos leilões, aos 75 anos de idade, voltando às suas origens, aposentando-se, adquirindo a sua propriedade, a Fazenda São José do Cancã, e reiniciou novamente o trabalho, a seleção com um gileiteiro. Um gileiteiro com leite, um gileiteiro de muita raça, um gileiteiro que mudou muito o patamar de muitos trabalhos dentro do nosso Brasil. Reconhecido de uma maneira internacional, de uma fêmea gloriosa, por tudo que ele conseguiu construir em tão pouco tempo como criador da nova era a partir do ano de 2006. Hoje completa 20 anos, neste ano completa seus 20 anos. E um rebanho que com apenas 6 para 7 anos de idade, ainda engatinhando, ele fez uma recordista mundial de produção com a sua própria marca. Bateu o recorde de produção com a Bruna Five Cabo Verde. Bateu o recorde de produção com a Fábrica de Brasília, de sua titularidade, quando foi a maior produtora dentro da Exposebu no ano de 2013. E aí vieram as outras grandes vacas que todos conhecem, todas, principalmente a Giba, uma bi-recordista mundial de produção, e a sua própria marca elevando até chegar a Darling, a atual recordista mundial de produção, vaca adulta. Tudo isso foi feito num curto espaço de tempo. Um trabalho focado no melhoramento, através do seu conhecimento, através da sua inteligência, através da sua capacidade de um homem além do tempo. Produziu muito bem todos esses grandes animais e deixou um legado maravilhoso que hoje é conduzido pelo Maurício, pelo Rodrigo, pela Tati, por toda a família, e tendo essa consagração. Consagração esta que hoje foi reconhecido nas pistas da Mega Leite como o melhor criador da Mega Leite conquistado hoje, no dia que foi escolhido para a comemoração dos seus 20 anos de história. Parabéns, São José do Cancã. Parabéns a essa equipe competente que vocês têm. Parabéns, Maurício, Roberto, aqui representando toda a família, as esposas, toda a família. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Tati, por todo o trabalho. E para os amigos entenderem um pouco mais, nós gostaríamos de pedir um VT que relata um pouco da essência de tudo que foi construído sobre o chão sagrado, um solo sagrado chamado São José do Cancã. Eu não tive herança grande, nada, tive umas coisinhas pouco, mas conseguia fazer nome, fazer rebanho, fazer tudo, graças a Deus. Só aprendi que Deus está acima de tudo. A história do giro leiteiro na Fazenda São José do Cancã se confunde um pouco
com a história de empreendedorismo, a história de um homem visionário, um homem que, no auge dos seus 75 anos, decidiu que era hora dele entrar no Gir Leiteiro. Seu José foi um boiadeiro nato. Embora agricultor de primeira, ele sempre teve na pecuária um dom excepcional. A raça de paixão dele era o Gir Leiteiro. Ele foi criado em curral de vaca zebu, começou a trabalhar com 8 anos, soltando bezerro, ajudando o pai dele. Papai sempre falava que era uma volta às suas origens, porque meu avô foi criador de zebu na década de entre 40 e 50, chegou a ter até alguns animais gir importados, na época não se falava em gir leiteiro. E aquilo ficou meio que armazenado na mente, no subconsciente do meu pai, que quando criança teve a oportunidade de vivenciar um pouco então dessa experiência do zebu, né? Tava entrando no Brasil nessa época o gir. E aqui nesse projeto São José do Cancan, com objetivos muito claros, seu José queria vacas gir leiteiro, dóceis, produtivas. Gir leiteiro tem que dar leite. O gir pode ser muito bom, mas se eu não tiver leite, para mim, eu não quero de jeito nenhum. Eu quero animais que tenham leite. Então, o leite é fundamental. Que privilégio, que presente de Deus foi tê-lo conhecido, de aprender tanto com ele ao longo dos 16 anos, desses 20 anos de seleção genética Cancan. Foram muitas lembranças que eu tive com meu avô, eu tive o privilégio de conviver com ele durante 9 anos, em 2014, quando ele me trouxe para Cancan. Esses 9 anos foi anos de muito aprendizado. Eu vejo que esse trabalho de seleção, esse trabalho de melhoramento do gir leiteiro na São José do Cancan é fruto de um trabalho de equipe. Ter pessoas engajadas num propósito, pessoas que sonham o nosso sonho, eu acho que isso é fundamental. E a São José do Cancan tem uma equipe que eu rendo homenagens a todo momento. Que saudade, papai Dedé. Que maravilha! Maravilha, maravilha! Parabéns, parabéns a toda a família, parabéns José Coelho Vitor, obrigado por todo esse legado. Parabéns Murilo, Maria Lúcia, Maurício, Rubens, Roberto, toda a família. Mas nós vamos começar o nosso leilão de uma maneira muito especial, que o José, além de ser um criador nato, um homem avante a seu tempo, conhecia muito, com o sonho de ser um grande boiadeiro, transformou um dos maiores pecuaristas do Brasil e fazendo do gir leiteiro uma referência nacional e internacional. E um homem que se traduz com trabalho é um homem tipicamente brasileiro, trabalhador, levanta cedo, às vezes dorme tarde, para no outro dia ter que acordar mais cedo ainda. Essa é a essência do homem brasileiro, do homem trabalhador. Então, juntos, com a força de brasileiro que somos, com a força de brasileiro que todos os pecuaristas têm, agricultores, brasileiros fortes, incansáveis, que leva o nosso país à frente, vamos juntos ouvir, na abertura desse leilão, todos de pé, por gentileza, para o hino nacional brasileiro. Chama a nossa equipe de manejo. A equipe toda já está pronta, chegando aqui essa equipe competente do grupo Cabo Verde, tanto lá da Fazenda Santa Luzia, quanto da Fazenda São José do Cancan. São eles os responsáveis por todas as conquistas, todos os títulos, principalmente o de hoje, como o melhor criador da Exposebu, da Mega Leite.
Maravilha. Convidar aqui e passar a palavra para o Maurício. Estará aqui pronto para alguns reconhecimentos, algumas particularidades com todos os amigos. E venha toda a família, Maurício, Roberto, toda a família presente que viesse aqui à frente, por gentileza. Boa tarde a todos. Para nós é uma alegria muito grande realizar esse evento comemorativo dos 20 anos da São José do Cancã, com a casa cheia, com tantos amigos aqui conosco, muitos nos acompanhando virtualmente, e contar um pouquinho do que foi a trajetória do Giro Leiteiro da São José do Cancã. Foi uma decisão do meu pai, em 2006, quando ele tinha 75 anos, quando todo mundo pensa em aposentar, ou já está aposentado, ele falou para nós, falou, vocês assumem os negócios do Pará, que eu vou para Passos, voltar para Passos, comprar uma fazenda e começar a criar Giro Leiteiro. E assim ele fez. Comprou a São José do Cancã e começou a frequentar os leilões e adquirir animais. Por muitos anos ele foi muito presente em quase todos os leilões importantes do Giro Leiteiro. Mas ele fez mais que isso. Ele visitou as fazendas, foi pessoalmente, fazenda por fazenda, que ele considerava importante para aquele projeto, e começou a pensar alguns animais. Isso fez toda a diferença. Quando ele colocou dentro da Cancã uma diversidade genética muito grande. Isso facilitou os acasalamentos, facilitou a transformação dos animais da Cancã, por tudo aquilo que ele tinha de base genética. Então, são 20 anos, que a gente sabe que é muito pouco, quando se fala em gado. Uma geração de animais é 3 anos, 3 anos e meio. Então, nós estamos falando em 6 gerações, talvez, tenha da Cancã, menos que isso, talvez 5. Mas são 20 anos, acrescido de mais de 60 anos de experiência, de um homem realmente visionário, um homem determinado, um homem que acreditava que toda a transformação da sociedade vem pelo trabalho. E o meu pai nunca fez distinção entre os 3 pilares da vida dele: Deus, família e trabalho. Qual era o mais importante? Sem o trabalho não se cria família, não dá dignidade para a família. Sem Deus, a gente não tem a direção e nem o discernimento daquilo que a gente precisa fazer. Então, igualitariamente, ele sempre colocou esses 3 propósitos como mola mestre da vida dele. E foi esses ensinamentos de retidão, de trabalho, que ele nos criou. Uma vida simples, mas realmente alicerçada em valores muito importantes. Então, hoje, quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco disso, e até me emociona ver um vídeo daquele, retratando exatamente aquilo que foi e é a São José do Cancã, e são os nossos valores, porque a sociedade muitas vezes é carente de valores, é carente de exemplos. Então, é muito importante a gente valorizar tudo isso. Então, para nós, uma alegria e uma emoção muito grande mostrar todo esse projeto dos 20 anos da Cancã. Meu pai sempre teve um suporte muito grande e uma habilidade muito grande na formação de equipe, em lidar com pessoas. E eu tenho certeza que muitos aqui que tiveram a oportunidade de conversar com ele devem lembrar de alguma coisa impactante que ele tenha dito para alguém. E eu frequentemente ouço relatos de pessoas que falaram: olha, eu assisti uma Mega Leite ao lado do seu pai, e naquele dia ele me falou isso, e aquilo ajudou a me direcionar no meu trabalho, ou mudou a minha vida. Eu ia fazer um negócio e ele falou: não faça. Então, um homem que, eu sempre brinco que meu pai foi programado para dar certo. Mesmo fazendo as coisas quando a gente achava que estava errado, dava certo. E foi isso que ele fez a vida inteira. Um homem de pouca vaidade, mas de muito trabalho, de muito propósito. Ele sempre falava que ele não competia com ninguém. Ele não tinha competição. Ele competia com ele mesmo. Todo ano ele queria ser um pouco melhor, fazer um pouco mais bem feito aquilo que ele fazia.
Então, realmente, deixou marcas profundas. E a gente tem, então, o desafio desse legado, o desafio de dar continuidade desse trabalho, que a Santa Luzia, para vocês terem uma ideia, tem 65 anos de vida. A Cancan, ela é de 85. A Cancan fazendo apenas 20, mas tem toda uma história por detrás de tudo isso. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento, realizando tudo isso e mostrando um pouco desse trabalho. Eu sou a terceira, o Rodrigo a quarta geração, já tem gente aí sinalizando que vai para a quinta, e esse é o nosso legado que nós vamos levar adiante. Mas eu sempre digo que o que nós estamos vivenciando aqui na Mega Leite, eu faço um parênteses para parabenizar toda a diretoria da Girolando, da pessoa do nosso presidente Alexandre Lacerda, pela Mega Leite brilhante, magnífica que se tornou. Mas quando foi para começar a Mega Leite, está aqui o Marcos Amaral, que foi o idealizador da construção da Mega Leite, o propósito foi um só, foi união, foi unidade, foi juntar forças para fazer a evolução da cadeia produtiva do leite. E foi isso que foi feito. Nós juntamos todas as raças leiteiras dentro da Mega Leite. E aqui está o resultado disso, talvez uma decisão tomada há mais de 10 anos atrás. E é importante que todos saibam que o que é hoje foi construído lá atrás. Então a gente que tem a missão de levar adiante propósitos, tem a missão também de reconhecer o passado e valorizar o passado. Um homem não constrói o futuro se ele não enaltecer e não reconhecer o passado. Então, quando a gente faz 20 anos, a gente não está falando do meu trabalho, do trabalho do Rodrigo, da Tati. Nós estamos falando de um trabalho que foi começado lá atrás, que buscou nas grandes fazendas o material genético para estar aqui hoje. Então, o Girolando está onde está hoje, porque houve no passado, há no presente e haverá no futuro. E gente que acredita na raça, que acredita no negócio, que acredita nos propósitos, e vamos levar adiante essa raça, que já conquistou não só o Brasil, mas o mundo. E nós temos o desafio de continuar a fazer isso com responsabilidade, com retidão, com técnica, com tecnologia, e aí nós temos então, é dever nosso de cada dia. O futuro que nós queremos, nós estamos construindo hoje, e é esse propósito que eu tenho certeza que é o propósito de cada um de vocês, que decide criar girleiteiro, que decide usar o material girleiteiro para produzir Girolando, e usar o material girleiteiro de ponta para melhorar o seu negócio. Se o Girolando está onde está hoje, é porque por trás dele, por trás do Girolando, tem toda uma base girleiteiro sendo trabalhada dioturnamente para fazer um animal mais moderno e mais produtivo. Tem também uma raça holandesa fazendo a mesma coisa, com muito mais evidência, porque o volume é muito maior, e nós temos então que fazer tudo isso e usar de tudo isso para o propósito de evoluir o girleiteiro. Então, para nós, uma alegria, cada um de vocês. Pode ter certeza que eram para ser 20 lotes, vão ser 22 lotes, pensados especialmente pelas assessorias, para apresentar realmente algo que fizesse jus a esses 20 anos. Então eu quero agradecer a todos os nossos parceiros que engajaram nesse propósito, as nossas assessorias, a Q2, a pessoa do Henrique, da Luciana, do Júnior, a Tatiane Padma, assessoria, a Nil Comunicações, que fez o catálogo, a Berrante Comunicações, que fez toda a mídia, o Herman, representando a Programa Leilões, através também com Arley, Paulinho, toda a equipe da Programa Leilões, Remate Web, que também é nossa parceira desde que mudamos da TV para o virtual. Acho que Remate ocupou um espaço importante, então nosso muito obrigado. A Fanny, que fez todas as edições, e agradecer a nossa equipe de trabalho, que está lá na fazenda, que está participando conosco no dia a dia dos nossos propósitos. Eu sempre falo assim, eles sonham os nossos sonhos. A gente tem que sonhar grande para envolver a equipe e fazer a equipe acreditar que aquele sonho vale a pena de ser vivido. Eu tenho certeza que quando vê tudo isso, a equipe também pode fazer uma reflexão e valer que o seu trabalho está valendo a pena.
Então, realmente uma alegria muito grande. Mas, nessa trajetória, nessa caminhada, a gente sempre tem pessoas, e eu quero agradecer também, já de uma vez, que eu sempre deixo por último, mas já vou fazer de uma vez, o nosso leiloeiro, o Ellerson Silva, foi uma figura que a gente teve a oportunidade de quase que participar do nascimento da profissão do Ellerson como leiloeiro. Foi uma das primeiras pessoas que tiveram conosco, e o Ellerson é o nosso leiloeiro já há muito tempo, e eu te agradeço demais por tudo que a gente faz. Agradecer a todos os nossos técnicos que lá no dia a dia estão conosco, na área da reprodução, na área do manejo, na área da sanidade, da nutrição, todos os técnicos. Aí eu faço um apelo, eu também sou técnico veterinário, zootecnistas e todas as profissões. O quanto é importante esses profissionais para fazer com que aquele sonho nosso se realize, se concretize com propriedade, com responsabilidade e com retidão. Então, eu rendo uma homenagem a todos os técnicos e profissionais do agronegócio que trabalham nas fazendas, ajudando a transformar essa realidade do agronegócio. Desculpa alongar um pouquinho, mas eu precisava mostrar um pouco do que são os nossos pensamentos. E nessa trajetória, a gente tem pessoas que realmente fazem muito a diferença no nosso negócio, e nós vamos fazer uma homenagem hoje a duas pessoas ilustres e importantes dentro do nosso negócio. E eu passo a palavra para o Rui e a Tati para que convide o nosso primeiro homenageado. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Mega Leite comemorando esses 20 anos. É um privilégio ter convivido com meu avô durante esses anos, aprendido com meus tios. Então, eu queria fazer primeiro uns agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que nos proporciona. A nossa equipe, capitaneada pela Adriana, que está aqui presente, nosso muito obrigado. A todos os que estão envolvidos nesse evento, né, que o Maurício já mencionou, e também aos técnicos que estão nos assistindo, ao Gaúcho, ao Matheus, ao Fernando Cardoso, ao pessoal da Ruralha, ao Calixto. Um agradecimento também a Girolanda, a BCZ e ao Gir Leiteiro por essa festa. E eu queria contar uma história. No ano de 2017, estávamos lá na Exposebu e uma vaca começou a passar mal, e aí liguei para o veterinário e ele nos orientou, estava no Goiás, e aí ele chegou na época morava em Uberlândia, e ele passou em Uberlândia, a esposa e a filha esperando para poder sair, né, na sexta-feira à noite. Ele pôs elas no carro e falou, vamos ali em Uberaba. Aí de Uberaba, ele atendeu a vaca, ficamos lá uns 40, 50 minutos atendendo a vaca. Isso já era 11 horas da noite. E essa vaca é a garoa. Então, eu acho que se a garoa fez tudo que fez, tem a mão desse profissional. Como tantas outras, poderia ficar a tarde inteira falando aqui. E eu queria chamá-lo, o Cleitinho, para vir aqui à frente. A esposa, a filha, a família, a Bruna, a família toda, para vir aqui na frente, para a gente fazer essa homenagem a esse amigo, esse profissional e essa pessoa incrível. Enquanto o Cleitinho chega, eu sempre brinco, se o Cleitinho não dá jeito, só Deus para dar jeito. Tá? Cleitinho, vem de cá, por favor. Vem de cá com a família. Selvis Borges. Queremos agradecer por toda a sua dedicação, profissionalismo, cuidado e amor pelos animais.
Você é um médico veterinário exemplo para toda a classe, mas, acima de tudo, um ser humano especial, que faz a diferença na vida dos animais que passam pelas suas mãos e das pessoas que têm a grata oportunidade de conviver com você. Ainda muito jovem, você foi um estudante exemplar, amigo de todos, carismático e companheiro, conquistando a confiança de mestres que o conduziram ao aprendizado máximo. Hoje, você alcança resultados excepcionais nos casos clínicos e cirúrgicos que passam pela sua mente brilhante e pelas mãos abençoadas por Deus. Cleitinho, você tem a grandiosidade de fazer tudo com excelência e, ao mesmo tempo, com muita humildade. Somos privilegiados de tê-lo como amigo e parceiro de todas as horas. E é com muita alegria que o homenageamos nesse dia especial. Com carinho e admiração, Fazenda São José do Cancã, leilão 20 anos, 6 de junho de 2026. Parabéns. Parabéns, Cleitinho. Prega para ele. Eu queria, assim, com o coração aqui bem emocionado, tá? Agradecer a São José do Cancã, o Maurício, Tatiana, Rodrigo, enfim, todo mundo, a Adriana, que a gente tem muito respeito e carinho por ela também. E ser breve aqui, mas muito obrigado pela confiança, muito obrigado por todos. E a gente, assim, nos colocamos humildemente para ajudar cada um com maior amor e carinho pela profissão, pelos animais e pela construção dos grandes amigos que fazemos aqui dentro do Giro Leiteiro. Muito obrigado, São José do Cancã. Valeu, amigo. Obrigado. Gostaria de chamar aqui à frente meu amigo Gustavo Pérez e meu amigo Flávio Pérez. E toda a família, Gustavo, toda a família que estiver aí, vem junto com a gente. Obrigado. Eu gostaria realmente, nós gostaríamos realmente de fazer uma homenagem ao seu Flávio Pérez, a toda a família do seu Rubens Rezende Pérez, que escreveu essa história no Giro Leiteiro de forma tão impactante, de uma forma tão exemplar, que mudou o rumo do Giro Leiteiro. Flávio Pérez, hoje, no leilão comemorativo dos 20 anos de seleção da Fazenda São José do Cancã, prestamos uma justa homenagem a um homem que carrega tradição, visão e legado dentro do Giro Leiteiro brasileiro, Flávio Lisboa Pérez. Filho do inesquecível Dr. Rubens Rezende Pérez, fundador da histórica Fazenda Brasília, Flávio deu continuidade a um dos mais importantes trabalhos de seleção da pecuária leiteira nacional. Um trabalho iniciado em 1955, construído com coragem, convicção e dedicação absoluta ao melhoramento do giro leiteiro. Foi o primeiro a controlar leite na história, tá? Falar em giro leiteiro é inevitavelmente falar da Fazenda Brasília, um rebanho que transformou a raça, influenciou gerações de criadores e deixou sua marca em praticamente todos os plantéis do Brasil. Na Fazenda São José do Cancã, temos a honra de carregar parte dessa genética extraordinária, através da inesquecível Giba de Brasília, Fábrica de Brasília, Dolores de Brasília, Dulce de Brasília, Resposta de Brasília, Itapuã de Brasília, entre tantas outras matrizes que deixaram um legado profundo
e consistente em nosso rebanho. Sua contribuição ultrapassa números e pedigrees. Ela ajudou a construir a identidade genética e produtiva do nosso plantel. Homenagear Flávio Pérez é reconhecer não apenas um criador, mas um guardião da história que elevou o gileiteiro brasileiro ao cenário mundial. Nosso respeito, gratidão e admiração por sua trajetória, por sua família e pelo legado imortal da Fazenda Brasília. Gratidão, muito obrigado. Vamos tirar uma foto junto aqui, todo mundo. Foto. Obrigado à família aqui do Sr. José Coelho Vitor. Tive o prazer de conviver com ele durante um grande período e sempre o admirei, principalmente pelo olho dele. Quando ia na fazenda, ele ficava querendo ver o rebanho todo e escolhia, praticamente sem a gente comentar nada sobre o animal, animais excepcionais. E a continuação também aqui da família, o Maurício, o Rodrigo, que tem adquirido animais e com grande sapiência, né? Parabéns ao Maurício, que hoje é o cancã do... Não é só da fazenda, né? É o cancã do gileiteiro. Hoje está aqui, ó. Muito obrigado, Flávio. Prazer. Obrigado. Bom, agora, bora leilão! Bora leilão! Vamos trabalhar no fator de multiplicação vezes 30, pagando 15 parcelas duplas a contar da data de hoje. O desconto para pagamento à vista é de 8%, também a taxa de comercialização da mesma forma, de 8%, sobre o valor da batida do martelo, independentemente de descontos. Você terá a taxa sendo 7% para o programa Leilões e 1% para o trabalho do leiloeiro rural, o Ellerson Silva, afiliado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais. No oferecimento à Chevrolet, ao Banco Safra, a Bel Guaramis, conosco aqui presente na Mega Leite, a ABS, Agro.com, Agricultura e Pecuária, AgroSéries Multimix, Alcalisto, Assessoria Reprodutiva, a Genial, Diagnósticos, MSD, Saúde Animal, Origem, Embriões In Vitro e Select Sites. O nosso muito obrigado, que Deus nos proteja, Deus nos abençoe, esse legado incrível da grande seleção São José do Cancã. E nós vamos começar o nosso leilão. Nós temos 2 lotes extras. Nós vamos abrir com o lote de número 100, que é o lote de nada mais, nada menos, uma prenhez da Reservada Grande Campeã da Exposebu. Reservada Grande Campeã da Exposebu, a Greve FIV. A Greve FIV Cabo Verde, uma filha de Gengis Khan na Grande Garoa. É a família Garoa, acasalamento com Doritos. Olha ela aí, a Reservada Grande da Exposebu. Quanto?
Eu tenho 1.200, obrigado, siga a venda. 300. Eu tenho ele 2, 3, obrigado, valeu 3, obrigado. Vamos ele 300, 300, 300, 300. Eu tenho 500, obrigado, valeu 500 de oferta. Eu tenho 1.500, obrigado, valeu 1.500. É o primeiro lote. Eu tenho 1.500. Eu tenho 1.600, obrigado, valeu 1.600. A reservar a grande campeã. Eu tenho 1.600, obrigado, valeu 1.600. 1.600 de Barcela. Eu tenho 1.600, obrigado, valeu 1.600. É a família da Garoa, Henrique Pinheiro. Exatamente. A atual reservada grande campeã Exposição. Uma das grandes descendentes dela, Garoa FIV Cabo Verde. Portanto, uma irmã materna de nada mais, nada menos que a atual recordista mundial de produção vaca adulta, Darling FIV Cabo Verde. Oportunidade única de ter uma prenhez dela, a atual reservada grande campeã Exposebu. E a prenhez dela, com um acasalamento com o Dorito, que já vem mostrando uma prova, tanto no torneio quanto nas pistas. O Dorito, que é o pai da Lápide. Eu sei! O Doritos, que é o pai da Lápide, uma grande campeã de torneio leiteiro, 2,100. Eu tenho 2,100, obrigado, valeu 2,100, 2,100, 2,100. Eu tenho 2,100 na Barcela. Eu tenho 2,100, eu tenho 2,100, 20 anos. Eu tenho 2,100 de oferta. Eu tenho 2.100, 100, obrigado, valeu 2.100, 2.100, 2.100. Eu tenho 2,100 de Barcela. Eu tenho 2,100. Dou-lhe uma, a reservada descendente da Garoa. Vozão, Tati. Boa tarde a todos, boa tarde. Leilão 20 anos, seleção genética Cancan. Para quem conhece o livro Verdes Lembranças, livro de memórias do Sr. José Coelho Vitor, sabe quem estampa o livro? A Garoa FIV Cabo Verde, ela que é mãe da recordista mundial de produção, a Darling FIV Cabo Verde. A Garoa que foi matriz modelo. E aqui estamos diante da greve FIV Cabo Verde, Gengis Khan na Garoa. E quem conhece Vaca Boa sabe que aqui está diante de uma das grandes doadoras do leiteiro. É Vaca Boa, tem racial, tem amplitude corporal, ela cresce do anterior para o posterior, tem muita estrutura corpórea e um sistema mamário, muita estrutura corpórea e um sistema mamário fenomenal. Ela foi a reservada grande campeã da Exposebu agora. Parabéns, Carlão, um show de doadora. 300 de Barcela. Eu tenho 2 e 3, obrigado, valeu 300. Eu tenho 2 e 3 de oferta só. Eu tenho 2.300, obrigado, valeu 300 de Barcela. Eu tenho 2 e 300 do Lima. Eu tenho 2.300 de Barcela, 3, obrigado, 300 de Barcela, 300, uma. Eu tenho 2.300, quero 4 do Lima. 400, tá com a Tati. Eu tenho 2 e 4. Começando o que ela realmente representa para o dileiteiro, Ellison Silva. 2 e 4, uma reservada grande da Exposebu, uma descendente da grande Garoa com Gengis Khan. O acasalamento é com Doritos, o pai da Lápide. Ellison, tenho... boa tarde a todos. Falar da família Garoa, Tatiane, nós temos mais um detalhe muito importante. Como ela consegue transmitir, essa família consegue transmitir para filhas e netas toda essa qualidade. Lá atrás ainda a gente vendia filhas meio sangue da Garoa, e o linear desses animais, sem dúvida nenhuma, uma família que transmite todas essas qualidades, toda essa eficiência, toda essa tecnologia que está no pedigree aqui na São José do Cancan. 2 e 4, eu tenho 2.400, 400. Do Lima, tá indo embora com a Tatiana. 500, obrigado. Eu tenho 2,5. Eu tenho 2,5 de oferta. Eu tenho 2.500, obrigado. Valor 2,5. Eu tenho 2,5 de oferta só. Eu tenho 2,5, lança da Guadalupe. Eu tenho 2.500, obrigado. 2,5. Eu tenho 2,5. E Garoa não tem mais, então são as filhas delas que vão deixar história. Independente das pistas de julgamento, Ellerson, hoje todo mundo conhece quem é Vaca Boa. E aqui tá Vaca Boa de sobra. 2,5. Dou-lhe uma. Eu tenho 2.500, obrigado, 2,5. 2. E eu vou vender por 2.500. Atenção. Bora, Leilão. Agradeço. Se foi por 2,5. Quero agradecer comigo, Recanto Verde. Aqui obrigado, comigo, Luizinho. Fazenda Brasília na disputa final. Quero agradecer
Ele que sempre ficou no fundão, fazendo fundão, é o senhor Robertinho Horta. Ó, Quero agradecer comigo o Pecuária Brazuca, Manuel Pecuária Soares. Brazuca. Aqui conosco hoje, além de toda a equipe da Programa Leilões Uniformizada, nós estamos contando com o apoio profissional, competente do nosso sempre auxiliar de pista, Paulo Cerândola, um homem genial. Formando. Quem foi? Programa Leilões, ABS, Select Size e Genial Diagnóstico. Informa o comprador. Quem foi, Pereira? Compradores. Os compradores do leilão, 20 anos para ficar na história. 20 anos. Ele é uma história. Tem história. É Flávio Pérez e Gustavo Pérez. Fazendo